Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve, deixe o comentário e likes para fortalecer e manter o canal vivo. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. 4 pessoas são achadas mortas e pelo menos 2 são socorridas na Zona Oeste. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. 4 pessoas foram encontradas mortas na rua Manhuaçu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio na noite do último domingo. A Polícia Militar informa que policiais militares do 31º BPM, Recreio dos Bandeirantes, foram acionados para verificar a ocorrência no bairro. No local, 4 pessoas foram encontradas em óbito e foi informado que outras 2 pessoas feridas haviam sido socorridas para unidades de saúde da região. Pelo menos 2 dos mortos seriam integrantes de uma trilícia que age no local. As vítimas estavam em um churrasquinho em frente de uma pizzaria quando homens armados passaram atirando. 2 pessoas ainda correram, mas foram atingidas e caíram dentro de um rio. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da capital, DHC, foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias em que 4 pessoas, ainda não identificadas, foram mortas e outras 2 ficaram feridas, na rua Manhuaçu, em Vargem Grande. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso. Imagem e áudio que se... Mais um, hein? Porrada agora, hein? Os autores do crime fugiram em uma moto do tipo Honda, sem placa, que era vista há dias na região. Narcomilícias, traficantes e milicianos se unem em 180 áreas do Rio, segundo investigação. De acordo com o relatório do Ministério Público do Rio, paramilitares mudaram o perfil de combate ao tráfico de drogas para conquistar territórios. Há casos até de aluguel de bocas de fumo. 21 anos depois de surgir na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste, sob a bandeira do combate ao tráfico de drogas, a milícia mudou de perfil para conquistar territórios. Segundo um relatório do Ministério Público Estadual, parte da população está subjugada à chamada narcomilícia, termo que define uma união entre paramilitares e traficantes. Essa associação criminosa, de acordo com promotores e investigadores, já controla cerca de 180 localidades, onde a exploração ilegal de serviços e a cobrança de taxas de segurança passaram a ser acompanhadas pelas atividades de bocas de fumo. As narcomilícias estão na mira do Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público e do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, DGHPP, da Polícia Civil. Promotores e investigadores identificaram ações realizadas em conjunto por paramilitares e traficantes nos 13 municípios da Baixada Fluminense. Além disso, esses grupos controlam comunidades das zonas norte e oeste do Rio e de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Rio Bonito. Investigações também apontam que as narcomilícias podem estar contando com a participação de políticos. Em uma operação realizada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, Jefferson Ramos de Oliveira, ex-vereador e ex-subsecretário de Obras de Nova Iguaçu, foi preso sob acusação de chefiar uma dessas quadrilhas, que atua em Austin. Ele e Marcos Antônio dos Santos Amaral, o Marquinho Alemão, também capturado, são acusados de terem ordenado pelo menos 20 assassinatos. Com ambos, a polícia encontrou armas e munição. A polícia ainda prendeu Jorge Luiz Ramos de Oliveira, irmão de Jefferson e também ex-vereador de Nova Iguaçu. Ele estava com um revólver. Advogado dos dois, Pedro Silva, negou qualquer envolvimento de seus clientes com grupos criminosos e disse que as armas podem ser de qualquer pessoa que frequenta o sítio da família, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão. A rede Anonymous continua investindo em divulgar acusações no Brasil. Nesta semana, uma das postagens foi direcionada ao caso Marielle Franco. O grupo hacker aponta Flávio Bolsonaro, republicanos, como mandante do crime. A vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada em 2018, juntamente com seu motorista Anderson Gomes. Informações pessoais de pessoas confirmadas e outras supostamente envolvidas na morte da vereadora do Rio de Janeiro foram disponibilizadas, como CPF, número de cartão de crédito, filiação, telefones e endereço. Conclusão: parece que a família Bolsonaro é a mandante. Também parece que agora temos vários motivos para duvidar da postura do nosso querido presidente. Número Marielle vive. Finalizou a postagem do grupo que se autodenomina Anonymous Brasil. O grupo de hackers apontou para Flávio Bolsonaro como um integrante da família presidencial que atua junto com a milícia. Nesta nova exposição de dados, foram divulgadas informações sobre Romini Elias e a esposa, Elaine Pereira Figueiredo, Elcio Vieira de Queiroz, Alexandre Mota de Souza, Rodrigo Jorge Ferreira, Camila Moreira,
apontada como a advogada que atrapalhou as investigações. Bruno Pereira Figueiredo, cunhado de Romini Elessa, José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas, que seriam amigos de Romini e ocultaram armas. Entenda o caso. Assessor de Marielle detalhou bate-boca entre um assessor da vereadora assassinada Marielle Franco, PSOL, e o vereador Carlos Bolsonaro, sem partido, no corredor do nono andar da Câmara Municipal do Rio. Os agentes da DH da capital, Delegacia de Homicídios do Rio, estão em busca de novos detalhes sobre o episódio, que ocorreu na tarde de 3 de maio de 2017. O assessor envolvido na discussão prestou depoimento pela segunda vez em 19 de março de 2019. Ele já havia dado a sua versão após o assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, mortos a tiros na noite de 14 de março de 2018. Pelo menos outras 5 pessoas que trabalhavam no gabinete de Marielle também foram intimadas. Procurada, a Polícia Civil informou que não comenta o caso Marielle, que corre sob sigilo. Sob a condição de não ter seu nome divulgado, o assessor relembrou o caso. Ele contou que estava apresentando à Câmara a 2 amigos, uma jovem do México e um rapaz de São Paulo. Ao sair do gabinete de Marielle, ele apontou para o corredor, onde fica o gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro, e comentou que o vereador fazia parte de uma família conservadora da política brasileira que beirava o fascismo. Ele não teria percebido que Carlos estava no corredor, de costas, falando pelo celular. Segundo o assessor, Carlos ouviu a conversa e veio na sua direção, exaltado, para tirar satisfações. Ele perguntou: "O que você falou?" "Eu disse que apenas estava apresentando o contexto político local para 2 pessoas que não eram do Rio." Aí, ele gritou: "Mas você me chamou de fascista." "Eu pedi desculpas e disse que só estava apresentando a minha visão. Disse que não foi com a intenção de provocar", contou. Marielle pediu trégua para acabar com a discussão. Carlos Bolsonaro teria entrado no seu gabinete e, em seguida, voltado para o corredor, acompanhado por assessores. Ao ouvir os gritos, Marielle também saiu, com pessoas que trabalhavam em seu gabinete. Segundo o assessor envolvido na discussão, ela se aproximou para perguntar o que estava acontecendo. "Esse moleque está me ofendendo. Ele me chamou de fascista", respondeu Carlos, segundo a versão apresentada pelo assessor. Aí, a Marielle perguntou: "Mas vocês não nos chamam de um monte de coisa?" Talvez tenha sido o único momento em que ela foi mais incisiva, lembrou o assessor. De acordo com uma outra assessora, Marielle teria dito: "Mas a gente também não gosta quando vocês nos chamam de esquerdopatas." Marielle teria falado sobre uma espécie de pacto de paz que havia no corredor onde pessoas com visões políticas opostas transitavam com frequência. "Vamos deixar as nossas diferenças políticas para o plenário", propôs a vereadora. Ainda segundo o assessor, Carlos Bolsonaro, então, teria se acalmado, dando fim à discussão. Pesadelo sem fim. O caso, revelado, repercutiu entre os ex-assessores. Parte dessas testemunhas hoje trabalha no gabinete da deputada estadual Mônica Francisco, PSOL, que era assessora de Marielle na época. "Naquele dia, eu não estava no gabinete. Quando cheguei, os assessores falaram que teve a confusão", relembrou. Em seguida, comentou sobre o que entende ser mais um episódio de ódio envolvendo a família do presidente. Quando foi eleito, o Bolsonaro falou que ia varrer o PSOL e o PT. Ele fala em ameaça vermelha. Pode ser uma grande coincidência, mas essa relação mais próxima dos investigados pelo assassinato com a família Bolsonaro gera um incômodo. Reportagem do Jornal Nacional afirmou que o porteiro do condomínio onde mora o presidente teria ligado para a casa de Bolsonaro para pedir autorização e deixar entrar no local Elcio Queiroz, preso acusado de participar do duplo assassinato de Marielle e seu motorista. O Ministério Público Estadual e o próprio delegado de Elcio contrariaram a reportagem da TV Globo. A entrevista com a deputada foi acompanhada por uma assessora que presenciou o bate-boca envolvendo Carlos Bolsonaro e um dos assessores do Marielle. Em meio à conversa, ela colocou os óculos na mesa, respirou forte e desabafou: "Parece que a gente vive um pesadelo sem fim. A impressão é que a gente vai acordar disso tudo e a Marielle vai voltar." Carlos não fala com a imprensa. A reportagem foi ao gabinete de Carlos Bolsonaro para que ele contasse a sua versão sobre o bate-boca, mas não passou da porta. "Ele não fala com a imprensa. Ele leva muita porrada", disse um assessor. "Pode tentar falar com ele no corredor, mas chega devagar", orientou. Em seguida, abriu a porta do gabinete e continuou: "Tem 2 seguranças aqui", disse, apontando para 2 homens de terno sentados na entrada. De acordo com um assessor que trabalha no nono andar da Câmara Municipal,
A presença de seguranças na porta do gabinete indicam que Carlos Bolsonaro está na casa. A segurança foi reforçada porque ele é filho do presidente. Um segurança o acompanha até quando ele vai ao banheiro. E, de acordo com a promotora Simone Sibilio, coordenadora do GAECO, o surgimento das narcomilícias provocou um aumento da violência em diversas comunidades. Milicianos enfrentavam quadrilhas de uma facção do tráfico, mas, em determinado momento, decidiram se unir para conquistar territórios dominados por um inimigo em comum. Hoje, sabemos que há cerca de 180 regiões controladas por narcomilícias, diz Simone. Seus integrantes são mais audaciosos. Temos, principalmente na Baixada, inquéritos sobre narcomilicianos que executaram moradores ou comerciantes que não se renderam a eles. Alguns desses crimes foram praticados à luz do dia. Há também casos de estupros praticados por esses bandos. Somente este ano, o Ministério Público denunciou 285 pessoas por suposta participação em milícias ou narcomilícias. Já o DGHPP prendeu 111 suspeitos desde janeiro, segundo o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, titular do Departamento da Polícia Civil. Aluguel de bocas de fumo. Investigações do DGHPP apontam que, em algumas localidades, milicianos arrendaram pontos para traficantes da facção aliada a montarem bocas de fumo. Isso teria acontecido na favela da Coreia, Praça Seca, Fubá, Recreio dos Bandeirantes, Vargens Grande e Pequena, na Zona Oeste. Os paramilitares querem obter lucro de todas as formas. Não se preocupam com nada nem com ninguém. O tráfico passou a ser tolerado, assim como alguns tipos de roubos, afirma o delegado Antônio Ricardo, acrescentando que não basta prender os criminosos. Temos de quebrar o braço financeiro da narcomilícia. Condenar seus integrantes não resolve o problema. Precisamos sequestrar os bens desses grupos e colocá-los à disposição do Estado. Segundo um levantamento do DGHPP e do GAECO, 20 grupos criminosos atuam nos 13 municípios da Baixada, onde subjugam quase 4 milhões de pessoas. Dezenas de PMs, que fariam parte dessas quadrilhas, vêm sendo investigados. Atualmente, todas as milícias da região, exceto a do Cabo Sul em Nova Iguaçu, exploram o tráfico de drogas, diz o delegado Moisés Santana, que comanda a Delegacia de Homicídios da Baixada, responsável pela prisão de 40 paramilitares e pela abertura de 200 inquéritos apenas este ano. Combate às quadrilhas fortalecidas se torna mais complexo. Especialista diz que grupos vão ampliar redes de atacadistas de drogas. O fenômeno das narcomilícias vai mudar a dinâmica de organização e de poder das quadrilhas de tráfico de drogas do Estado. Ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente, diz que as autoridades de segurança devem se preparar para uma ação criminosa mais complexa, que vai ampliar a rede atacadista e buscar mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro. Esse novo patamar vai fortalecer lideranças e criar complexidade organizacional porque demanda mais estrutura e cooperativa, gestão financeira e braços fora do Estado para suprimentos e lavagem de dinheiro, analisa o oficial. Ele acrescentou que os altos lucros proporcionados pela venda de drogas atraíram as milícias. José Vicente observou ainda que a proximidade de policiais corruptos com chefes do tráfico também favoreceu o aumento dessas quadrilhas. Durante muito tempo houve uma crença ingênua de que, pela origem policial, a maioria dos milicianos seria avessa ao tráfico. Ocorre que, ao renunciar ao freio ético e legal, eles não tinham por que não ir atrás do lucrativo negócio das drogas. Além disso, a notória participação de policiais nas folhas de pagamento dos traficantes gerou conhecimento para lideranças e integrantes operacionais do tráfico, que passaram o que não os novos empreendedores. O deputado federal Marcelo Freixo, PSOL, que presidiu a CPI da milícia em 2008 na Assembleia Legislativa do Rio, afirma que, nos últimos 10 anos, após a conclusão dos trabalhos da comissão, muitos traficantes e milicianos foram presos, mas o Estado, de acordo com o parlamentar, continua incapaz de ameaçar o domínio territorial da milícia. Como isso não foi feito, a milícia avançou e hoje já tem um domínio territorial superior ao do tráfico. Há casos em que o tráfico adotou práticas da milícia, enquanto a milícia assumiu o controle do tráfico. Observa Freixo. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.